Pois bem, prosseguindo no estudo de escatologia, o livro 1, Escatologia Bíblica 1, estamos na página 100, na divisão 13, tomo 13. Bom, estudar as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, entenda, por que eu as coloquei logo depois do estudo das 70 semanas? Porque as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, na interpretação dessas igrejas que defendiam o pré-tribulacionista como a Assembleia de Deus, tá bom? Na interpretação dessas igrejas, essas 7 cartas, elas representam períodos da igreja na história, não? Períodos da igreja. Então, a igreja, ela teria, fazendo aqui um resumo para vocês, né? Ela tem um primeiro período que é a igreja primitiva, simbolizada na igreja de Éfeso. Ela tem um segundo período simbolizado na igreja de Esmirna, que aí começa o segundo século, né, até o terceiro século e parte do quarto século, ou seja, do ano 100 ao ano 312, 313, quando Constantino teria se convertido. É o período da igreja de Esmirna. Então, é o período da igreja de Esmirna. Depois, na história, o que teria acontecido? Ocorreu um período, né, de grande corrupção. E os grupos que Jesus elogia ali nessa igreja de Pérgamo, né, eram grupos, vamos dizer, que estavam resistindo ao mal. Por quê? Porque nesse período surge a igreja apóstata, Igreja Católica. E as igrejas verdadeiras são aquelas que estão fora da Igreja Católica, com certeza absoluta, que são chamados novacianos, os donatistas, aí, valdenses, paulicianos, que a Igreja Católica acusava de serem hereges, mas encontraram um livro deles, agora nos anos 1800, chamado A Chave da Verdade, e mostrou que, na verdade, eles não eram maniqueístas, como a Igreja Católica dizia, né? E a Igreja Católica dizia, tem que matar porque eles são maniqueístas. E existe história, assim, da Igreja Católica matar 100 mil paulicianos só em uma região. E eles tiveram que fugir para a Europa, e ali acabaram se encontrando com os valdenses. Então são todos nomes dados à verdadeira Igreja de Jesus, fugindo da perseguição da Igreja Católica, nesse período da Igreja de Pérgamo. Nós vamos estudar cada período desse, tá bom? Bom, a Igreja de Pérgamo, então, relembrando para falar para vocês, primeiro a igreja é Éfeso, a igreja primitiva. A segunda igreja, Esmirna, representa a igreja do segundo, terceiro e parte do quarto século, do ano 100 até Constantino. É a igreja sob perseguição do Império Romano. Aí vimos a terceira igreja, então a terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Não? A igreja de Pérgamo, ela já é uma igreja herética, né? Diz que, vamos dizer, tinha lá um personagem que ele é chamado Balaão, ele é conhecido no estudo da escatologia como Balaão de Pérgamo, porque diz que tinha o profeta Balaão lá na cidade de Pérgamo. Lembre-se que Balaão, ele era um homem que ele até foi profeta de Deus um dia, não? Porque Deus o usava, né? Mas ele acabou também se desviando e fazendo, vamos dizer, aliança com o mundo pagão, exatamente contra o povo de Deus. Tá bom? Ou seja, ele agiu contra o povo de Deus. E vai ser interessante nesse período nós descobrirmos quem é o Balaão de Pérgamo. Aí eu vou falar para vocês os piores personagens desse período. Eu vou falar logo agora, né? Os piores personagens desse período, que poderia ser o Balaão de Pérgamo. Eusébio de Cesareia, ele comete o erro de permanecer na igreja de Constantino, mesmo depois de Constantino colocar a doutrina do purgatório na igreja de Roma. Eusébio de Cesareia continuou, vamos dizer, nesse ministério, né? Era para ter saído, muitos pastores saíram, falaram, não vou participar disso. Não? Ele continuou. Também no livro dele, História Eclesiástica, ele demonstra desacreditar
que o Apocalipse fosse inspirado por Deus, e ele defende mesmo, ele apresenta outros bispos que defendia, e ele demonstra defender que o que estava começando agora com Constantino era o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20. É ali que nasce essa heresia que católicos e protestantes pregam até hoje sobre o início do reino de Deus, que teria começado com Constantino, de Apocalipse 20. Sempre que você vê um protestante pregando, você vai ver ele dizendo que você está vivendo o reino de Deus, de Apocalipse 20. Porque eles interpretaram que aquela virada com Constantino era, vamos dizer, o momento em que acabava a grande tribulação, acabava a perseguição, tudo, e agora a igreja iria triunfar. E a igreja iria dominar o mundo. Esse ensino permaneceu na Igreja Católica, na história. Quem foi que propôs ele? Foi Eusébio de Cesareia. Então, Eusébio de Cesareia é um candidato a ser o Balaão de Pérgamo. Não? Outro candidato a ser o Balaão de Pérgamo é o próprio Constantino, né? Porque ele aparece lá presidindo o concílio de Nicéia, em 325, mas a história comprova que lá no ano 337, ano da morte dele, em 337, ele ainda participava como pontífice máximo do culto pagão, ou seja, ele servia na Igreja Católica e servia lá na religião do coisa ruim. Isso é um fato. Ninguém na história contesta isso. Eles querem falar assim, tiveram uma tolerância com o imperador, nada disso. Ele botou o paganismo naquela igreja, aquela igreja é pagã até hoje. Essa é a verdade da história que a gente está tentando pregar aí. Infelizmente as pessoas estão sendo enganadas. Mas ali ele colocou o paganismo dentro da igreja. Então ele é um candidato a ser o Balaão de Pérgamo, né? Outro candidato desse período, na verdade vou falar logo de dois candidatos, que é Ário e Alexandre. Ário e Alexandre, que estavam fazendo o debate que vai gerar o concílio, no concílio de Nicéia também vai ser definido a favor de Alexandre ou Atanásio, então, defendendo que Jesus Cristo é o Deus eterno, tá bom? Defendendo que Jesus Cristo é o Deus eterno. E Ário defendendo que Jesus Cristo não era o Deus eterno, ele era um Deus menor que foi gerado. Mas só que isso vamos dizer, é um erro diário. Porque, na verdade, as 3 vezes que a Bíblia fala do Filho de Deus sendo gerado, não, nas 3 vezes está falando dele ligado ao seu ministério e até ao reino dele. Não? O livro de Salmos, capítulo 22, todos sabem, o Salmo, tá bom, do reino do Messias, o reino que virá. E falando desse reino do Messias, o Pai diz para ele, né, pede-me as nações e eu te darei. Não? Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, está falando, vamos dizer, de um futuro. Está falando de um futuro, está falando de Jesus. O que eu entendo de ele ser gerado, ele recebeu um corpo incorruptível. Não? Ele recebeu primeiro um corpo aqui na Terra natural, humano, mas venceu o mal e depois ele recebeu um corpo incorruptível. Então, nesse momento que nós podemos dizer que ele é gerado. Ele é gerado como um homem físico aqui na Terra e depois gerado, né, com um corpo eterno. Então, o Salmo 22, ele está falando do futuro. Então, a outra vez que o apóstolo Paulo fala, no seu sermão, o apóstolo Paulo fala também ligando, tu és meu filho, hoje te gerei, e ligando à ressurreição. Eu posso até ler esse versículo com vocês. Abra aí a Bíblia no livro de Atos. Eita. A Bíblia tem um bug.
Atos capítulo 13, versículo 33. Ok, eu estou aqui, abri na Bíblia, se a gente precisar ler alguma coisa mais. Então, versículo 33. Eu vou ler aqui a partir do versículo 30, que diz o seguinte: mas Deus o ressuscitou dos mortos, falando de Jesus, né? E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Se você pega o contexto, o apóstolo Paulo não está falando de um eterno passado, como o Ário falou, né? Que Jesus ele foi gerado, ele é um Deus menor porque ele foi gerado no eterno passado. Ele foi gerado no eterno passado. E por isso ele é um Deus menor. Já Alexandre, ele defendia também que Jesus foi gerado no eterno passado, só que ele acreditava que ele era, vamos dizer, o mesmo Deus, que não era o Deus menor. Isso, na verdade, é até incoerente, né? É até incoerente. Na verdade, a explicação correta é quando a Bíblia diz, tu és meu filho, hoje te gerei, eu te mostrei o Salmo 22, que fala do reino de Deus, é futuro, e o apóstolo Paulo fala o quê? Fala da ressurreição dele. Então, os textos não estão falando do passado. Bom, essa expressão aparece uma terceira vez no livro dos Hebreus. Então, nós podemos também ver, abra aí a sua Bíblia, no livro de Hebreus. Deixa eu pegar aqui. Vamos ler Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Abriram aí? O versículo 5 diz... Bom, eu vou ler antes para vocês poderem entender, né? Vou ler desde o versículo 1 para vocês poderem entender. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E possa compadecer-se, é claro que ele está falando de Jesus, né? Tá bom? Como sacerdote, tá ok? Então, prosseguindo, o versículo 2. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo quanto por si mesmo, fazer oferta pelos pecados, os sacerdotes de Israel, né? O versículo 4. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Quando aparece aqui em Hebreus, ele não fala vamos dizer, de um contexto, né, de um acontecimento. Então, o Salmo 22 e Atos capítulo 13, eles falam de acontecimento na ressurreição no reino de Deus. Então a discussão não era do passado. Então Ário já está errado dizer que Jesus Cristo é um Deus menor. Não, ele é um Deus eterno que não foi gerado. Deus não pode ser gerado. A Igreja Católica vai pregar que Deus foi gerado. Então Deus não pode ser gerado. Quem foi gerado foi o homem, né? Bom, o companheiro de debate dele, então, Ário, com certeza é um candidato a Balaão de Pérgamo, né? Então, o companheiro dele, Alexandre, acredite, ele não defendia coisa boa também não, eram dois católicos, eram dois hereges. Então, ele defendia que Jesus Cristo era o Deus eterno
Mas, na verdade, o que eles estavam defendendo não era a questão não era a eternidade de Jesus. O que eles estavam debatendo e tentando explicar era quem morreu na cruz. Que o mestre dele, ambos eram de Alexandria. Esse era um debate da escola de Alexandria, que era uma escola herética. Não? O mestre deles, 100 anos antes, ele tinha desenvolvido a teoria que dizia não, que Deus morreu na cruz. Orígenes de Alexandria, cerca de 100 anos, 70 anos antes deles, desenvolveu a teoria que Deus morreu na cruz. Uma heresia grave. Entre outras maluquices que aquele homem desenvolveu. Ele era um herege tão grande que a Igreja Católica condenou ele como herege. Não? Porque ele defendia também, um absurdo dos absurdos, mas a salvação da alma do diabo. Ele defendia a morte de Deus na cruz, defendia a salvação da alma do diabo e defendia outras heresias também, né, como o batismo de recém-nascido. E com ele também diz que a crença no purgatório nasce com ele e com o mestre dele, Clemente. Ou seja, que eles tinham realmente coisa ruim, né? Então o que eles estavam debatendo era isso. Quem morreu na cruz foi o Deus eterno e imortal. O que Ário defendia? Que foi um Deus menor que foi gerado. O que Alexandre defendia? Que foi o Deus eterno e imortal que morreu na cruz. Era isso que eles estavam debatendo lá. Então, e a Igreja Católica prega oficialmente que Deus morreu na cruz. E as igrejas protestantes também. Tem até um vídeo em que o protestante reformado, Marcos Granconato, ele comenta sobre isso e ele defende, ele diz, faz sentido dizer que Deus morreu na cruz. Ele diz que Deus, ele quando Deus recebeu o atributo da humanidade, o atributo de homem, de morrer. Então, então ele defende mesmo que Deus morreu na cruz. Essa é uma heresia grave, né? Ela condenou ele como herege, porque por defender a salvação da alma do diabo, aí não. Mas os luteranos reergueram ele, né? Então, reergueram ele, ressuscitaram ele. Pois bem, então Orígenes de Alexandria tinha iniciado esse debate. O debate estava 70 anos depois, lá no Concílio de Nicéia, e aí eles, de forma oculta, eles definiram que Deus morreu na cruz, só que eles não escrevem que Deus morreu na cruz. Eles dizem que Jesus Cristo é o Deus eterno, tá bom? Que morreu na cruz. Só que o que morreu na cruz está implícito, eles não falam abertamente. Mas nós sabemos defendendo que Deus morreu na cruz. Tem um livro católico, até uma das maiores coleções de história da igreja, uma referência, o que eles estavam discutindo ali era essa heresia, ou seja, Alexandre é outro candidato a Balaão de Pérgamo, né? Eu vou considerar aí o quinto candidato é Agostinho de Hipona. Por quê? Agostinho de Hipona, ele foi o homem que organizou.
o seu falecido, não é isso? Sim, então agora o método mudou. O que você vai fazer agora? Vai ser um padre aqui da Igreja Católica, tá bom? Ele vai ter um período e em 7 dias, ele, no máximo em 7 dias, a alma do teu parente vai lá para uma área boa. Isso é só você aceitar o batismo católico e a partir de agora o método é esse. Acredite, parece assim contando, parece piada, né? Mas foi a mudança. Tá bom? Então, essa mudança ela acontece de Constantino, principalmente até Agostinho de Hipona. Eu não vou nem falar das outras doutrinas que ele defendeu. Ele desenvolveu a teoria da guerra justa, as cruzadas católicas, tudo vai ser apoiado na teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona, principalmente dizendo que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. E quem é que ele estava matando? A história comprova, são as igrejas que não batizavam recém-nascidas. Essas igrejas, que eram chamadas de anabatistas, novacianos, donatistas, paulicianos, montanistas também. Eles tem um historiador católico que conta uma história que teria um grupo de montanistas que teriam cometido suicídio. Foi a única coisa que eu encontrei assim de, vamos dizer, de heresia deles na história. Tá bom? Mas seria uma questão de confirmar. Primeiro que o testemunho católico é o de menor credibilidade, com certeza, porque era ela que estava matando. Né? Esses montanistas que teriam cometido suicídio, por que eles teriam cometido suicídio? Porque a Igreja Católica cercava a igreja deles, isso lá nos anos 600, tá bom? E eles existem desde os anos 160. A Igreja Católica, quando descobria, cercava a igreja e botava fogo, ou então antes torturava eles. E aí diz que teve um grupo que cometeu suicídio. Bom, se eles fizeram isso, tecnicamente eles tiraram a vida, né? Eles são homicidas, aí perderiam a salvação. Mas o grupo, você não acha uma heresia dele. E até essa história de que eles teriam cometido suicídio, eu desconfio, né? Então Agostinho de Hipona estava matando essas igrejas. E aí por isso ele desenvolveu a teoria da guerra justa. As cruzadas, a conquista aqui das Américas, matar aquelas pessoas aqui das Américas, dizia, era a teoria da guerra justa. Então Agostinho de Hipona desenvolveu essas duas teorias, além da doutrina da predestinação, né? Abandonar o livre-arbítrio foi com esse pagão. Então, por isso que na minha interpretação, Agostinho de Hipona é o Balaão de Pérgamo. Ele é o Balaão de Pérgamo. Bom, então foi do quarto século. Aí começou Pérgamo, então, em 325, tá bom? Com o Concílio de Nicéia. E quando que termina Pérgamo? Que aí começa a igreja de Tiatira. Bom, no meu entender, tem dois eventos fundamentais. A morte do Balaão de Pérgamo, no ano 430. Agostinho de Hipona morre. E no ano 431, a Igreja Católica faz uma reunião na cidade de Éfeso, onde Diana dos Efésios era adorada, era o mesmo nome a mesma divindade da Babilônia, Semíramis, tá bom? E aí tinham os nomes dela na Grécia, no Egito, era tudo uma divindade só. Tá bom? Então, onde Diana era adorada, onde que Semíramis era adorada? Em Éfeso, era o culto à deusa mãe. Em Éfeso, era o culto à deusa mãe. Quais eram os títulos de Diana dos Efésios? Que era o título de Semíramis. Mãe de Deus, Rainha dos Céus e Nossa Senhora. Eram os três principais. Todos eles foram colocados em Maria. No ano 431, acredite, a Igreja Católica se reuniu na cidade de Éfeso e ela, então, ali que foi colocado Maria como Mãe de Deus. Então, eu considero esse ano de 431 como o ano que inicia a era de Tiatira. Por que também? O que você tem na igreja de Tiatira? Na igreja de Tiatira aparece uma falsa profetisa chamada Jezabel.
Na verdade, está fazendo o quê? Está recordando a mulher de Acabe, que ela era princesa dos Sidônios, ou seja, ela seguia essa religião da Babilônia. A religião da Babilônia, qual é a característica dela? Além de orar aos mortos, né? Ela reverencia mais a mãe do que o próprio filho, Deus. Né? Eles reverenciam a mãe de Deus, reverenciam a mãe de Deus, que era Semíramis, porque ela teria tido um filho, né, na lenda, que era Deus, ela teria tido relações com o próprio filho, que era Nimrod, ok? E acabou gerando um outro filho. E Semíramis é adorada como mãe de Deus. O culto de Diana dos Efésios, ele era mais concorrido que o culto de Júpiter. Júpiter, essa lenda entre os romanos, Júpiter, ele é o filho de Diana dos Efésios. Então, o culto de Diana dos Efésios é mais concorrido, o culto a Deus a Mãe. Você pode ver na Igreja Católica quantas igrejas existem. Ela coloca nós encontramos ele nas igrejas anabatistas, nos escritos anabatistas, nos dias pelo purgatório, por Caldense. As igrejas protestantes, elas representam o quinto período, que é o período de Sardes. Interessante é a contra-argumentação dos protestantes,
mas está morta. Aí ele fala, e tudo que nós não podemos dizer da igreja protestante é que elas estavam mortas. Eu falo o contrário. Tudo que nós podemos dizer e devemos dizer sobre a igreja católica, as igrejas protestantes, é que elas estão mortas, elas nascem mortas. Lutero, Calvino, eles realmente, o batismo deles era o batismo da Babilônia apocalíptica. Isso era discutido lá nos anos 1500, nos anos 1600. Nós temos esses documentos na história. Não? Então, eles diziam que a Igreja Católica, o Papa era o anticristo, não? Diziam que o Papa é o anticristo. E o que ocorre? Na verdade, a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. E as igrejas protestantes, elas são as filhas da Babilônia apocalíptica. O que está acontecendo nos dias atuais? Você pode pesquisar na internet a quantidade de templos católicos e protestantes que fecham na Europa e nos Estados Unidos. São 4.500 templos por ano nos Estados Unidos, irmãos. Isso é muita coisa. Em 2020 que eu vi essa estatística, e esse número ele vem se mantendo equilibrado, ou seja, a cada ano os Estados Unidos perdem 4.500 templos de igrejas que batizam recém-nascidos. Você pode pegar essa regra. Das igrejas que batizam recém-nascidos, 4.500 igrejas protestantes e católicas fechando. Na Europa, são 10.000 por ano. As únicas igrejas que crescem no mundo são as igrejas que não batizam recém-nascido, né? Igrejas que normalmente são pentecostais. Então, as igrejas protestantes, as filhas da Babilônia, estão no leito junto com ela. Deus disse que colocaria todas elas no leito. Tá bom? Bom, então já vimos 5 períodos, né? 5 cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, que foi a igreja da Reforma, a igreja protestante. Bom, a 6ª era é a igreja de Filadélfia. É a igreja de Filadélfia. Bom, a igreja de Filadélfia, ela já é descrita como sendo a igreja das missões, a igreja do século XVIII. Por quê? A perseguição católica protestante acabou. E os anabatistas, as igrejas que só batizavam adultos, começaram a ter liberdade para pregar o evangelho. Bom, isso foi acontecendo paulatinamente. Na Holanda, aconteceu ainda no ano 1590. A Inglaterra, ela começa os anos 1600 perseguindo, né, prendendo, matando. E quem era a igreja protestante que perseguia lá. Então, mas nesse período, as missões já vão começar a se desenvolver, principalmente pela Holanda. E essa liberdade vai aumentando, a Inglaterra vai conceder liberdade a partir do ano 1682, se não me falha a memória, 1686, liberdade para qualquer igreja pregar. Isso vai aumentando. A Suécia, por exemplo, a Suécia luterana, ela só concede liberdade em 1858. Antes disso, ela até condenava à morte. O rei falava, não, então deixa, não mata não, deixa em prisão perpétua, mas ela condenava à morte as igrejas que isso. Porque quando você vai ler a igreja de Filadélfia, nós veremos que Jesus Cristo diz que colocou diante dela uma porta que ninguém pode fechar. Que porta é essa? É a porta das missões. Tá bom? Porque a partir desse século XVII, século XVIII, e aí muito também o século XIX, a Assembleia de Deus perseguidas, que só no século XIX, né? 1858, que eles concederam liberdade, e ainda diz que
Mas por que você não ouvia sobre ela há mais tempo lá na Suécia? Vai estudar as leis suecas. Você vai ver que era proibido igreja como a Assembleia de Deus se registrar. Mas nós encontramos lá igrejas sendo perseguidas, com a característica da Assembleia de Deus. O principal, recém-nascido. Tá ok? E atira, nós veremos essa simbologia dela, que Jesus colocou diante dela uma porta aberta. Foi a porta das missões. Foi um período de grande crescimento das missões. Então, elas começam a se organizar e começam imediatamente a enviar para várias partes do mundo, para a China, para a Índia, porque era uma igreja pentecostal. Era uma igreja pentecostal que vivia escondida na Suécia e que recebe diversos nomes, como Schalter, pietistas radicais, Lazare, não, recebe assim diversos nomes. Mas eram o quê? Eram igrejas que viviam escondidas na Suécia porque elas não tinham autorização de se registrar. Se você for estudar com o luterano não vai falar nada disso. Aquilo era um pessoal problemático que a gente tinha que estar matando eles e depois não podia mais matar. Não era. Bom, isso é fácil de provar na história. Bom, então foram seis. A última carta, a carta à igreja de Laodiceia, ela é contada como a igreja da última era. Não? E isso é falado como a igreja da última era porque é uma igreja que ela realmente se desvia totalmente. Jesus está do lado de fora, batendo, né, na porta, tentando entrar. Okay? Jesus está do lado de fora. Jesus classifica ela como miserável, pobre, cega, nua. Não? Ou seja, o estado dela era lamentável. E isso está descrevendo a maioria desse período, né? Então, a maioria desse período. E então uma apóstata. Se você for olhar para o mundo hoje, né, doutrinariamente, é o que está acontecendo. Né, até com as Assembleias de Deus também. Mas uma das piores coisas que eu vi foi um calvinista doutrinador, né? Tem um pastor calvinista, que eu não sei se ele é doutrinador, ele agora você encontra ele dando entrevista no YouTube, que ele falou, olha, eu fui analisar a história e eu vi lá que a igreja de Jesus, todos aqueles concílios, eles sempre adoraram Maria, eles sempre acreditaram no purgatório, então eu era calvinista, mas agora eu acredito no purgatório também, porque Calvino surgiu agora em 1540, poxa, a igreja católica ele existe lá desde Constantino, então se a igreja praticou o purgatório em todas essas eras, o purgatório é uma doutrina cristã. O que ele não sabe é que ele, como protestante, ele foi ensinado isso, porque aquela ali é a igreja de Jesus que tinha se corrompido e que os protestantes reformaram ela. Só que, na verdade, aquela ali é a Babilônia apocalíptica, disfarçada de igreja de Jesus. Não? E os protestantes fizeram uma reforma dentro da Babilônia apocalíptica e agora os protestantes estão olhando para a história e estão dizendo, olha, o natural é nós voltarmos para ela. E em 2017 eles assinaram um acordo com a Igreja Católica, oficialmente, Igreja Luterana, Anglicana, Metodista e Presbiteriana. Essas entidades mundiais que foram fundadas, né, por Lutero, Calvino, as igrejas protestantes, as 4, elas assinaram um acordo de retorno à Igreja Católica, dizendo que não existe mais divergência na questão. Saíram do paganismo e voltaram ao paganismo. O pior é quando eu falo que a Assembleia de Deus, quando se identifica como protestante, o resultado é esse. Você nasceu da Igreja Católica, você nasceu da Babilônia apocalíptica. E isso é uma catástrofe. Para a Assembleia de Deus é uma catástrofe. Não? Mas, então, essa interpretação do Apocalipse, eu defendo ela,
Para mim ela faz sentido, faz muito sentido, e ela nos ajuda até a interpretar a profecia nesses últimos dias, tá bom? Dá para nós vermos como está a igreja nesses últimos dias, né? Infelizmente, realmente apostatando da fé. Pois bem, então, eu coloquei aí 3 versículos para a nossa leitura. Nós estamos na página 100, eu fiz um resumo longo para vocês, né? Mas vamos ler todo o texto. Essa daí é a aplicação histórica das 7 cartas, 7 igrejas do Apocalipse. Mas como essas interpretações, o geral da carta, o que elas ensinam? Então, olha, Apocalipse 1,12, João diz, e virei-me para ver quem fala Jesus e 7 castiçais de ouro representando 7 igrejas, tá bom? Apocalipse 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Falando período da história, né? Porque é um período em que a igreja está sendo atacada doutrinariamente. E o problema do ataque doutrinário é que a pessoa não percebe que está sendo enganada. Quando a gente estuda apologética cristã,
conhecimento da Bíblia. Ela proibia o povo, tá bom? Ela proibia o povo de ler a Bíblia e de ouvir a Bíblia. Diz a história que chegou um período que muitos padres nem conheciam mais a Bíblia, porque eles tinham que fazer algumas orações em latim, ler alguns textos em latim, mas estudo da Bíblia mesmo, eles já nem faziam mais direito. Tá bom? Okay? Então esse período é chamado de Era das Trevas, principalmente por ela tirar da humanidade a oportunidade de ler a Bíblia, ou dificultar, né? Porque, assim, tirar não conseguiu tirar. Nós temos história de Bíblia sendo traduzida, era para Constantino, né? Fazer traduções da Bíblia, né? Para todas as línguas que era conhecida, nada. Eles não faziam, não. E o povo foi ficando ignorante da Bíblia. Isso, lá em ano 325, ano 400. Nós vamos encontrar lá próximo do ano 1100 uma história muito interessante, que um homem, um católico, ele aceita Jesus numa dessas igrejas que só batizavam adultos, chamados valdenses. Ele, quando aceita Jesus, ele se sente avivado, né, nessa igreja. O que ele faz? Ele vende todos os bens dele, ele era muito e metade, uma metade, né? Esse restante aqui, dessa grande riqueza, eu vou financiar uma tradução da Bíblia, porque, olha, eles ainda não tinham a Bíblia em francês, no franco-provençal, né? Eles ainda não tinham. Aí ele financiou, não, pessoas para traduzir a Bíblia para o franco-provençal, e ele também financiou esse grupo. Ela criou a Inquisição. A Inquisição foi criada para matar essa igreja que estava pregando o evangelho. Tinha muitos missionários andando pela Europa com dinheiro esse Pedro Valdo. Foi o homem que se converteu. A humanidade traduzindo a Bíblia ali para o franco-provençal. A Igreja Católica decretou a morte deles. Essa igreja, chamada Igreja dos Valdenses, que era uma igreja que existia desde Constantino, isso citado por historiadores católicos, né? O grande símbolo castiçal é que a igreja seria a luz do mundo. Não dá para a Igreja Católica ser luz do mundo. Isso é impossível. A Assembleia de Deus, se ela quer conhecer a verdadeira igreja na história, ela tem que procurar exatamente dessas igrejas anabatistas. Esses valdenses, você vê eles sendo perseguidos pela Europa e sendo queimados. E eles, mesmo assim, continuavam arriscando a vida deles para pregar o evangelho. E aí vamos ver também a simbologia que essa igreja ela é alimentada como o castiçal era com o azeite do Espírito Santo, né?
Bom, o item número 1, primeiro o capítulo 1, né? A igreja como castiçal. Estamos na página 100. A igreja como castiçal. O que é castiçal? O castiçal da Bíblia, ele era com 7 braços. Porque no estudo da tipologia, né, do tabernáculo, Jesus ele é considerado a, a haste principal do castiçal, a central. De todas as outras são ligadas nela. Então, esse é o castiçal como descrito, como Deus ordenou para Moisés, ok? Então são 6 braços ligados no braço central, que normalmente é interpretado como sendo Jesus e a igreja, né? Os homens, a humanidade, no número 6 ligados a Jesus. Bom, a igreja recebe essa simbologia, então. Nós somos Jesus e nós passamos a dar luz, gerar luz para a humanidade. Nós ficamos como a lua, tá bom? Ficamos como a lua, porque a lua ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. E nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Jesus. Como Jesus é chamado de o sol, o comentário abaixo diz: a função do castiçal era iluminar o lugar santo. A função da igreja é iluminar o caminho dos homens. Okay? Pois bem, prosseguindo então, o item número 2, a simbologia do castiçal. O castiçal dependia do azeite para iluminar. O castiçal, o que mantinha ele iluminado, né? Tinha um pavio e ele era colocado num azeite. E o azeite, automaticamente, como ele é um líquido, ele vai subindo no pavio, né? Então, e aí, vamos dizer, o pavio fica molhado, você então acende aquele pavio, ele vai queimando. Eles tinham uma tesoura que chamavam de tesoura espavitadeira, que ela prendia e puxava o pavio quando a luz ia apagando, porque ele estava queimando, aí ficava mais pavio do lado de fora e assim a luz continuava acesa. Tá, ok? Então ele dependia do azeite para iluminar. E a igreja depende do azeite, o Espírito Santo, para brilhar. Né? A igreja depende dos dons espirituais, da ação do Espírito Santo, senão ela está morta. Né? Essa igreja católica, ela não existe na história dela. Tanto que os protestantes, eles disseram que os dons espirituais foram só para a igreja primitiva, porque eles procurando na igreja católica, eles não encontravam os dons espirituais, e aí desenvolveu-se a teoria, que você já deve ter ouvido falar, cessacionismo, que os dons espirituais cessaram. Mas por que os protestantes desenvolveram essa teoria? Eles desenvolveram essa teoria porque eles procuraram os dons espirituais na igreja católica e não encontraram. Ou seja, procuraram os dons espirituais na Babilônia apocalíptica. Não? Enquanto nas igrejas anabatistas era comum encontrar o pentecostalismo. Tanto que nós encontramos texto de Lutero e de Calvino criticando as igrejas anabatistas por elas acreditarem nos dons espirituais. Tá bom? O comentário abaixo diz: o castiçal era feito de ouro, e ao ser colocado o azeite, ele brilhava e iluminava o lugar santo. Quando Jesus quis revelar à igreja João como um castiçal, certamente este símbolo estava em vista. As 7 igrejas da Ásia, a igreja nas 7 eras e igrejas nos dias de hoje, precisam compreender que sem o Espírito Santo, o azeite espiritual, elas não podem brilhar. Bom, por que eu falei essa como uma... Primeiro tópico, as 7 igrejas da Ásia. Segundo, a igreja nas 7 eras. Eu acredito que
as 7 cartas elas têm, têm 3 aplicações. Em primeiro lugar, essas igrejas. A história fala dessas igrejas, tá bom? Então essas igrejas existiam mesmo, segundo a história. O apóstolo Paulo evangelizou essas cidades porque elas ficavam próximas de Éfeso. Éfeso era um centro e essas igrejas eram estradas a partir de Éfeso, tá bom? Então essas igrejas existiam as 7 eras que eu falei para vocês, tá bom? E cada era representa um padrão, né? Um determinado padrão. E existem as exceções. Da última era, a era de Laodiceia, é uma igreja totalmente morta. Está na grande tribulação. Com certeza ela fica na grande tribulação. Uma igreja totalmente morta. Então, a terceira aplicação é, nessa era de Laodiceia, tem igrejas aqui que vivem a verdadeira igreja é perseguida. No mundo islâmico, a verdadeira igreja é perseguida. Por quê? Cristão é a pregação do evangelho, porque o islâmico ele diz que é proibido tentar islâmica ao cristianismo. Então ele fala, ó, se você quiser ter uma igreja aí, abrir uma igreja e cultuar entre vocês, não tem problema nenhum. Lá no Irã, pode funcionar uma igreja lá, no meio da guerra agora deve estar em dificuldade. A igreja pode funcionar. O que não pode é o pastor pregar para muçulmano. Se a igreja começar a se desenvolver entre pessoas, são pessoas do Brasil que estão indo trabalhar lá e estão indo nessa igreja. Não tem problema nenhum. Agora, se ele ficar sabendo que o pastor pregou para um muçulmano ou que qualquer com união com a Igreja Católica. Já fizeram união com a Babilônia Apocalíptica. Isso aí é a morte mesmo, irmãos. É a morte espiritual da igreja. Infelizmente, eu tenho que dizer, aquela igreja está morta. As pessoas que estão se reunindo lá, estão se reunindo por uma sociedade. Mas o Espírito Santo não está mais lá. Fazer aliança com a Babilônia Apocalíptica, peraí. Bom, prosseguindo, o 2.2.a. O castiçal não tinha luz própria. A igreja não tem luz própria, ou seja, a luz vinha do azeite, né? Eu comento abaixo. A luz do castiçal vinha só do azeite. Assim também é a luz da igreja. Quando Jesus disse que somos a luz do mundo, ele estava apresentando-se como sol da justiça e apresentando a igreja como lua da justiça. Assim como a lua, o astro, reflete a luz do sol, a igreja, o astro espiritual, reflete a luz de Cristo, sol da justiça.
E então, quando Jesus Cristo diz, né, para eles pregarem, e Jesus Cristo diz: a noite vem quando ninguém pode pregar. A noite é o período governado pela lua. O dia é o período governado pelo sol e o período da noite é chamado período governado pela lua. Você vê a lua à noite, né? Durante o dia, você normalmente não consegue ver por conta do. Normalmente você a vê à noite, então, como o astro que governa a noite. Então, ou seja, o período que a igreja está vivendo é um período mais difícil, porque a luz do sol não está aqui. Então a igreja ela tem que lutar nesse mundo de trevas, ela tem que lutar nesse mundo de trevas é, e conseguir se manter viva, conseguir se manter acesa, porque as trevas vão tentando apagar ela. É isso que Jesus está falando, né? As trevas vão tentando apagar ela. E não sei se vocês já estudaram sobre a Lua, mas tem umas coisas interessantes na Lua, irmãos. A Lua, além da necessidade, o mundo, a Terra, ele depende da Lua. Se a Lua não existisse, não existiria vida na Terra. E a Terra, vocês sabem que representa o mundo. Então o mundo ele precisa entender que ele depende da igreja. Para continuar existindo vida aqui na Terra, a igreja tem que estar aqui. Senão o mundo cai numa violência desenfreada e pode até acabar a vida na Terra. A igreja tem que estar aqui. O mundo depende da Lua. O planeta depende da Lua. Se não existisse a Lua, não, se a Lua deixasse de existir, acabava a vida na Terra. É a Lua que controla as marés, os ventos, uma série de coisas. Tá bom? Interessante da Lua, irmãos, porque os astros, as luas, mas o movimento da Lua, ele é um na mesma direção da Terra e ela você está vendo a mesma Lua, por exemplo, que Jesus viu, porque o planeta Terra ele vê sempre a mesma face da Lua. O movimento dela é sincronizado. Você vê sempre a mesma face da Lua. Você já deve ter até ouvido algumas pessoas aí Lua, você está vendo a mesma face da Lua e a outra face da Lua delas são iluminadas em algum ponto da Lua. Porque existe, como nós vemos sempre a mesma face da Lua, existe um lado da Lua que a humanidade nunca vê. Ou então existem umas coisas interessantes, né, sobre a Lua. Pois bem, falando, ainda são 9h30, vamos tentar concluir esse tópico. O azeite, o item 2.3.a, o azeite tinha que ser puro. Êxodo capítulo 27, versículo 20. 2.3.b,
luz e as trevas ao mesmo tempo não dá. O castiçal alumiava à sua frente. A igreja outro símbolo que certamente estava na mente de Cristo, ou seja, mostrar que a igreja caminha em passos largos, conquistando o que está diante dela. Vocês vejam, eu falei para vocês que desde o século XVIII, lá nos anos 1700, que as igrejas anabatistas, as igrejas que só batizam adultos, começaram a ter liberdade para pregar. E de lá elas vêm se multiplicando, se multiplicando. Então, hoje, elas continuam crescendo no mundo. Eu vi recentemente a notícia que lá na Espanha, a rede de televisão lá mais vista, que seria a Rede Globo de lá, ela fez uma reportagem crítica dizendo que essas igrejas evangélicas crescendo aqui na Espanha, isso é um perigo para a Espanha. Aí a justiça espanhola até entrou no circuito, né, e falou para a rede de televisão explicar qual é o perigo dessas igrejas crescerem na Espanha. Aí a televisão voltou atrás, percebeu o que fez, né? Porque, na verdade, a rede de comunicação do mundo, irmãos, ela é toda dominada pelo satanismo. Quantas notícias nós temos aí de redes de televisão que tem até terreiro de macumba nos centros. Fiquem atentos a isso. Tá bom? Então, eles difamam mesmo. 2.5.A. As lâmpadas eram acesas perante o Senhor. A nossa luz deve estar acesa para agradar a Deus. Ou seja, nós temos que pensar, vamos dizer, em como a nossa luz está diante de Deus. E os homens verão a nossa luz naturalmente. Mas se você tem que se concentrar. Que se tiver acesa, agradando a Deus, então o homem no seu natural era para ele usou o livre-arbítrio dele e escolheu o mal. 2.6.A. O castiçal tinha castiçal, né? De todas as peças, mas citando aqui do castiçal porque é o tema. Segundo um modelo que Deus mostrou a ele no monte. Dado por Deus, Cristo. Okay? O castiçal não foi planejado por Moisés ou por qualquer Certamente Deus mostrou a Moisés como era realizado. Certamente Deus mostrou a Moisés no céu. E assim Moisés teve um modelo celestial de como deveria ser o culto no tabernáculo. A Nova Jerusalém. Ou seja, teria mostrado a Moisés como a igreja iria adorar a Deus durante a eternidade nesta cidade. Enfim, foi mostrado a Moisés um modelo celestial que a igreja deve copiar. Isso também nos faz pensar na seriedade do culto a Deus e na seriedade de ser cristão. Sobre o culto a Deus, muitas pessoas têm procurado fazer o seu próprio culto, enquanto todos deveriam atentar para as palavras de Deus a Moisés. Faça tudo conforme o modelo que se te mostrou no monte. Sobre o ser cristão, muitas pessoas têm tentado misturar o cristianismo com muitas outras coisas,
como se ele fosse o edificador e logo com direito sobre o edifício, né? Essas mudanças que alguns líderes vão fazendo na história, né? Mudanças doutrinárias significativas. Mudanças doutrinárias significativas. Eu nascido uma mudança doutrinária significativa. As doutrinas que nós consideramos um dogma seria a igreja líder ou Jerusalém. Como Jerusalém foi destruída, e aí por muito tempo ficou até sem igreja lá, então, nos anos 154, nos anos 150, quando a Igreja Católica está dizendo que ela era a igreja mãe, se fosse considerar uma igreja mãe, seria Antioquia. Então, e essa igreja assumiu essa doutrina, apagou a luz dessa igreja. A luz definitiva vai apagar quando Constantino botar o purgatório lá. Aí, antes tinham só, vamos dizer, apagada a luz, o interruptor. Constantino foi lá e cortou a luz do poste. Agora não tem mais luz nenhuma.